Se você gosta de PS4 ou você gosta de Xbox One, uma coisa vocês têm em comum: AMD. Ela está presente em todos os consoles da atual geração, estará presente confirmado para a próxima geração. Mas por que AMD? E Nvidia, Intel, onde fica? Vem comigo que eu vou te explicar. Fala galera do Geek, eu sou o Gotkos e você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. E só o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube poderia trazer a explicação para você por que AMD. Por que os consoles PlayStation 4 e Xbox One na atual geração usam hardware AMD? Por que os seus upgrades usam hardware AMD? Por que a futura geração, já confirmada pela própria AMD, vai usar AMD? Aliás, Intel e Nvidia, cadê esses caras no cenário de consoles? Será que é uma questão só de custo? De quebra você vai ter informações super interessantes que explicam o início dessa geração. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que é demasiadamente interessantíssimo para toda a comunidade game, principalmente para quem gosta aí de uma bela história de tecnologia. Recado importante, todo mundo sabe que a gente está em época de Black Friday. Dá uma passada nos parceiros do canal, gamecenterpaulista.com.br, 5% de desconto. Você também pode ir na loja física, os endereços estão na descrição. Também Black Friday da SDK tá um arraso. Battlefield 5 Origin PC por menos de 185 pau, cara. Tem também versão de Xbox, tem Hitman por 120 conto. Relaxa que lá tem muita coisa bacana. Corre lá na SDK também, utiliza o código DG3 para 3% de desconto em games e DG10 para 10% de desconto em softwares. E vamos embora. Por que AMD nos consoles? Exatamente uma pergunta aí que não é tão fácil assim de responder. Muitos vão dizer que é pelo custo-benefício, mas não é só isso. Na verdade, a presença efetiva de CPU e GPU da AMD entre os consoles da atual geração é mais uma questão de relação de oportunidade, visão de mercado e estratégia entre três grandes empresas, AMD, Sony e Microsoft. E isso delimitou aí a atual geração e o futuro da próxima geração, que tem condições de vir aí no mínimo 3 vezes melhor que a atual geração. E não digo só em relação à potência gráfica, mas melhor em todos os quesitos. Por quê? Porque a AMD, assim como a Sony e Microsoft, aprenderam a trabalhar com uma coisinha chamada x86 em consoles. Toda essa história começa a partir desse ponto. Vamos voltar um pouquinho para que você entenda corretamente lá para a geração passada, PS3 e Xbox 360. Eles vinham aí na sua arquitetura de CPU, não GPU, diga-se de passagem, IBM Power. O IBM Power é uma arquitetura da própria IBM, a qual ela tinha aí limitações grandes. Um dos maiores problemas da IBM Power é em relação ao desenvolvimento, que não é fácil. O desenvolvimento é fechado dependendo aí da especialização na própria arquitetura, que é de conhecimento da IBM. Isso ocasionava vários problemas para os desenvolvedores de jogos. Como você pôde observar na geração passada, nós tínhamos muito menos datas concorrentes entre lançamentos de jogos para PC e também para console, que hoje em dia lançam instantaneamente iguais. Outra coisa também, portabilidade de jogos de PC para dentro de console era uma coisa extremamente surreal e bem trabalhosa. Muitas empresas abandonaram o PC para ficar no console porque eles tinham maior número de dispositivos e era mais lucrativo. Porque manter dois desenvolvimentos de duas arquiteturas era muito custoso e levaria muito tempo para conseguir. Pois bem, a ideia da Sony e da Microsoft era resolver esse problema e ganhar tempo. Tempo é dinheiro. Jogos desenvolvidos mais rápido quer dizer que é mais jogos em caixa e também a plataforma fica muito mais volumosa em relação a jogos. Outra coisa que tem que levar em consideração é que nós estávamos entrando na era dos smart devices, dispositivos inteligentes com milhões de funcionalidades, com milhões de aplicativos que teriam que ser desenvolvidos para que eles pudessem trazer aí a funcionalidade de inteligência. Os consoles não queriam ficar fora dos smart devices e também eles precisariam ter tarefas concorrendo para conseguir abrir um aplicativo, jogar um jogo, abrir um stream, participar de um chat, ou seja, tudo era mais fácil utilizando uma arquitetura mais robusta para
para isso. Durante essa seleção de arquitetura, x86 não foi a única exclusiva propriedade intelectual que foi considerada. Também teve MIPS e AMR. MIPS ela foi retirada da mesa pela Sony e Microsoft por ser considerada uma plataforma com uma comunidade pequena de desenvolvedores, e isso ia afetar diretamente na parte do Smart Device. Poucos aplicativos para dentro dos consoles. A AMR foi considerado pelas duas empresas através de benchmarks não performática para a próxima geração de jogos que viria, e ela precisaria de um pouco mais de performance para isso. O AMR também tinha um problema que iria continuar o desenvolvedor do lado da produtora ter que desenvolver exclusivamente para uma arquitetura diferente do que ele trabalha. x86 era a consolidação do mundo ideal. Ela trazia a flexibilidade multitarefa. Os desenvolvedores já conheciam, não só desenvolvedores de jogos, mas também desenvolvedores de aplicativos. Ela tinha performance e poderia se enquadrar no orçamento das empresas. Antes da gente continuar a falar de CPU, deixa eu descartar a Nvidia, que não apareceu ainda e já vai sumir do nosso vídeo. A Nvidia, ela sumiu dos consoles. Ela sumiu por livre e espontânea vontade. Ela largou mão dos consoles devido à última péssima experiência que ela teve, segundo ela mesma, que foi no PlayStation 3. Ela tinha lá a sua GPU RSX. A RSX foi implementada no PlayStation 3 e ela acabou aí os resultados variando junto com o PlayStation 3. Começou muito mal, com um preço muito alto, algo surreal até mesmo para os dias de hoje, falando de consoles. Outra coisa também que o desenvolvimento do PlayStation 3 foi bem errôneo pela Sony, que na época estava muito arrogante por determinar grande fatia do mercado e fez o que? Desenvolveu um console a portas fechadas. Ele foi um aparelho muito mais entusiasta pela engenharia do que realmente funcional. E isso na prática mostrou que as produtoras não ficaram tão contentes assim com a Sony. Por quê? Porque manteve o projeto a portas fechadas. O PlayStation 3 acabou saindo com sobrevida, saiu numa boa da geração, conseguiu se recuperar, mas ele teve seus altos e baixos e causou um prejuízo grande para a Sony, um prejuízo que foi refletido na própria Nvidia. Para a Sony conseguir sustentar o PlayStation 3 e manter ele vivo, ela precisou diminuir e negociar os seus royalties com a Nvidia, causando que no final da geração a Nvidia anuncia que ganhou apenas 500 milhões de dólares. Apenas 500 milhões de dólares. É muita grana, mas se você for tratar de uma grande potência tecnológica, por exemplo, como a Nvidia, é muito pouco para muito trabalho. Isso deixou a Nvidia com o pé atrás em relação a consoles, a qual não queria mais diminuir os seus royalties para conseguir implementar a solução nos dispositivos. Outra coisa também é que a Nvidia ela tentou aí, através do seu Nvidia Shield, o console da Nvidia emplacar e também não teve demasiado sucesso. Juntando todas essas posições aí que aconteceu, a Nvidia acabou saindo um pouco fora do mundo dos consoles. Horas bolas, Gotcos, mas ela está no Nintendo Switch com seu chip Tegra X1. Uma coisa que não é tão customizada assim como as arquiteturas do PS4 e Xbox One. Ou seja, era um projeto que já estava lá, então nada muito personalizado, como foi para o PlayStation. Outra coisa que a Nvidia não se mostrou muito feliz foi em relação à segurança, né? A gente pode dizer que o Nintendo Switch recentemente foi desbloqueado. IBM Power a gente nem fala então que o desbloqueio ocorreu solto do lado do Xbox 360. E eu falo de desbloqueio de hardware, não de software. Existem dois níveis de segurança que você tem que considerar no desbloqueio, que é software e hardware. A atual geração ninguém conseguiu desbloquear por hardware. Enfim, por esses e outros motivos, a Nvidia acabou abandonando aí a área dos consoles. Dado essas circunstâncias, não sobrou muita coisa para as empresas aí trazerem como GPU, a não ser a própria AMD, que a AMD é a segunda no mercado aí, porque não existe uma terceira em relação a GPU. Pois bem, então ainda tinha Intel, mas a Intel possui expertise em processadores. A parte gráfica da Intel, para ser educado, é no mínimo horrível e bem simplório, tanto que atualmente a Intel utiliza até a Vega da AMD em algum dos seus processadores APU, e o ex-chefe da Radeon foi contratado pela Intel, que é o Koduri. Ou seja, para 2020 sim, a Intel entrar no mundo de placas gráficas ou talvez APUs, e talvez aí na terceira geração, contando daqui para frente, a gente tenha aí uma nova Intel aí, talvez concorrendo com a AMD nesse quesito. Mas até lá a AMD cresceu bastante,
como você vai ver agora. Aí veio a oportunidade. A AMD vinha aí de uma história de fracassos consecutivos, o que levou ela quase à falência e fechamento das portas. Teve arquiteturas aí, por exemplo, a Bulldozer, que esquentava mais que o diabo. A Intel, durante um bom tempo, comeu uma fatia enorme da AMD e não foi por acaso, não foi por marketing, foi que realmente os equipamentos da Intel faziam muito mais sentido. A AMD cometeu muitos erros. Um dos erros da AMD chama-se Jaguar de 8 núcleos. É o que tá aí nos consoles. Espera aí que eu já vou te contar. A AMD acreditava muito que dispositivos portáteis iam ganhar o mundo. Ela não estava errada em determinados pontos, está se referindo a mobile, mas ela investiu em um processador para ultrabooks e tablets. Quantos tablets você vê na rua atualmente? O tablet acabou virando mais uma solução de backup para alguém que não quer usar um notebook, ou talvez algo que você queira só porque você quer. Não é realmente uma necessidade. Tablets não são tão usuais, então o mercado acabou não virando muito para isso. E ela tinha lá um Jaguar de 8 núcleos que ninguém comprava porque não teve saída, poucos dispositivos emplacaram com isso e era mais uma história de fracasso de várias histórias que a AMD vinha acumulando durante algum tempo. Pois bem, então, quem foi elegido para colocar aí nos consoles? Jaguar de 8 núcleos, era sobra, tava lá pronto. E aí, colocando como expertise de GPU, a AMD fundiu um chip que tem Jaguar 8 núcleos e também traz gráficos da Radeon para os dois consoles. Isso começa a explicar um pouco porque os consoles lá em 2013 eram tão primitivos comparados com o que realmente eles deveriam ser. Lembra naquela época, no final da vida de Full HD, os consoles brigavam para quem conseguir entregar Full HD em 900p. Pois bem, então, a AMD ela fez isso, e ela não fez só isso com a própria Microsoft ou com a Sony. A AMD não se levantou exclusivamente por conta dos consoles, ela começou a fazer isso com vários dispositivos, acabando se tornar aí uma empresa com extrema expertise em criar semi-customs, ou seja, componentes personalizados para determinados dispositivos. A AMD pode dizer que hoje sim, ela é uma empresa especialista nisso, e várias das tecnologias dela, como Ryzen, fazem muito resposta a isso. Ryzen basicamente é a luta máxima de extrair o máximo do mínimo com um custo baixo, com baixo consumo de energia e trazendo o que? Serviços inteligentes para que você não dependa tanto do software para organizar o hardware. Isso é uma tendência de dispositivos customizados, então ela conseguiu fazer várias coisas em relação a isso. Outra amostra que a gente pode dar é a própria da Apple mesmo, que vinha incluída com a Vega 56. E isso eu tô dando um exemplo porque a AMD começou a utilizar projetos que ela fabricava para terceiros para criar as suas novas arquiteturas. Nave, por exemplo, há uma grande especulação que foi uma encomenda para um PlayStation 5, a qual se criou a arquitetura e vai ser lançada também para PCs. O que também se explica porque a AMD não tem focado tanto na parte de GPU, pelo menos atualmente, né? Não tem trazido grandes novidades e a Nvidia voou longe nesse quesito. No entanto, já em processadores, ela tem tomado aí o mercado que era dela por direito, através da linha Ryzen, que tem se superado a cada lançamento que é feito. Pois bem, voltando a essa base, então, foi colocado o Jaguar 8 núcleos no PlayStation 4 e também no Xbox One. Foi colocada a solução de GPU dela e foi colocado no mercado. E a Microsoft e a Sony anunciou para os produtores: nós estamos com x86 e todo mundo vai poder portar a porra que quiser do PC para cá. Vocês não precisam mais criar dois desenvolvimentos separados. Vocês podem criar desenvolvimento junto e só separa quando você for otimizar o jogo, o que é bem legal, bem bacana. Outra coisa também que, trazendo uma arquitetura x86 e com Jaguar 8 núcleos, ajudou bastante foi em relação a desenvolvedores de apps. Você não precisa aprender coisas muito novas, você não precisa virar um ninja da programação. Você conhece jQuery, HTML5, então você consegue fazer um app para Xbox One, por exemplo. Assim também mexer na dashboard do PlayStation 4. E você pode fazer o seu aplicativo trabalhar concorrente com o jogo que está rodando, como um Twitch TV ou um próprio Mixer, que trabalha concorrente junto com o jogo, transmitindo a situação. E de maneira fácil, você não precisa aprender nada de novo, é tudo que você já sabia,
você só precisa aprender a se conectar à minha biblioteca e pronto, tá a nova geração de consoles, que é a atual. O que prova que ela foi uma grande aposta da Sony e Microsoft, junto também com a AMD, para colocar aí no mercado soluções mais robustas. Tanto que foi uma aposta que começaram devagar, e é por isso que se explica o uso do Jaguar de 8 núcleos, que é um processador para dispositivo portátil, não necessariamente ideal para console, mas sim, era a solução mais barata do que qualquer outra que existia no mercado. A AMD já vinha de uma grande expertise também em relação a criar APUs, ela sempre foi muito boa nisso, e ela ficou melhor ainda depois desses lançamentos que foram feitos e todos esses testes. A AMD hoje ela tem Atom 200GE, que tem Vega de 3 núcleos, ela tem o Ryzen 2200G, 2400G, que são grandes APUs, e isso eu tô falando de processadores para PC. Se você for ver soluções semi-custom, a gente tem o Subor, o console chinês que vai ser lançado em 2019, o próprio Atari VCS vai vir com arquitetura de CPU e GPU AMD. A AMD é tão experiente, se tornou tão um nome do semi-custom, que ela tem uma linha Ryzen exclusiva para você colocar em dispositivos customizados, que podem ser desde um carro até mesmo uma máquina aí de um hospital que vai fazer uma cirurgia. Ou seja, a empresa cresceu nesse ponto, tanto que 40% da receita atual da AMD é destinada ao semi-custom, que inclui os consoles e outras empresas que apoiam também essa contratação de dispositivos personalizados pela AMD. Para você ter uma ideia de como uma coisa foi sucesso para a AMD, mês passado, se não me engano, a AMD bateu o seu recorde. Ela tinha, em 10 anos, nunca mais tinha atingido o preço da ação dela a $36. Olha como a empresa estava ruim. Quem assistiu meu vídeo sobre o PlayStation vai falir, né? A Sony vai falir, viu que eu trouxe números de $109 valendo a Microsoft, $56 valendo a Sony, e a empresa que coloca todos os recursos tecnológicos dentro dos consoles vale atualmente $36 a ação. Mas isso foi uma verdadeira conquista para a AMD, dada a situação a qual ela estava. E explica muito porque as decisões foram tomadas. E por que a AMD daqui para frente? Óbvio, é claro, é lógico. Nvidia abandonou a área de consoles e não está desenvolvendo nada para semi-customs. Intel ainda está engatinhando para colocar soluções gráficas em seus processadores, enquanto a AMD não tem nada no mercado, pelo menos no mercado de dispositivos em massa, que construa algo tão performático, com menor consumo energético e alta performance do que as APUs ou criações semi-customs da própria AMD. Então tudo começou com uma oportunidade de resgate de negócios, pegar um produto que estava morto e trazê-lo à vida novamente, investir e apostar numa ideia nova que deu certo, e isso trouxe pesquisa e desenvolvimento para quê? Para que a próxima geração seja efetivamente extremamente mais robusta. Será o auge da arquitetura x86 para os consoles, não só em questão de performance gráfica, mas em performance de tudo que você conhece sobre os consoles. Então a aposta que super máquinas virão é muito grande dentro dos consoles. E se você gostou dessa explicação, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, como você viu, é foda pra caralho de reunir todo esse tipo de informação e trazer pra vocês. Participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech, links estão todos na descrição. Eu sou o Gotcos, que não aguento mais falar, e até a próxima.